Hello, hello! A minha convidada de hoje coloca o amor em tudo que faz. A partir do amor que ela tinha com a família, com a casa, com o marido e principalmente com a organização, ela começou o seu negócio de personal organizer. A minha convidada de hoje é formada pela NAPO, que é uma associação nacional de produtividade e organização em Minnesota, nos Estados Unidos. Já atua como personal organizer desde 2018 e está aqui para falar para a gente um pouquinho mais do que é ser um personal organizer. Olá, Lacinha! Olá, querida, obrigada pelo convite. Obrigada por ter vindo. Obrigada mesmo. Vamos falar um pouquinho, tirar esse mito do que é organização e falar um pouquinho para as pessoas como é que a gente vive melhor com uma organização em casa. Eu acho que é muito importante, porque a organização, e eu acho que nos últimos 3 anos, começou a ser muito divulgada. Então, as pessoas acham que é um pouco moda, e não é. A organização não é moda, não é algo que surgiu e que vai passar. Não, a organização é saúde. É para sempre, né? É para sempre, é vida, não é? E eu notei isso muito mais nos últimos 3 anos. Como é que começou isso? Eu sei que tu és apaixonado pelo lar, é super organizada, sua casa deve ser assim impecável, não deve ter nada fora do sítio. Não é perfeita, mas as coisas têm o seu lugar. E como é que isso começou? Como é que foi esse gatilho para isso virar um negócio mesmo? Eu acho que eu sou organizada por natureza, desde sempre, não é? Que inveja. Eu sou, tanto que quando criança, eu dormia sempre num beliche na parte de cima, porque eu detestava que alguém sentasse na minha cama ou desarrumasse a cama. Então, sabem disso. Sim. Mas pronto, pulando já assim para ser mais rápida, quando eu vim para Portugal, que me casei, o meu esposo, nós moramos no Porto, mas meu esposo recebeu uma proposta de trabalho e mudamos para Lisboa. Sim. Mas continuamos com a nossa casa. Quando eu tive meu primeiro filho, eu quis voltar para o Porto. Achei que era mais Aconchegante. mais aconchegante, exatamente. Só que ele continuou trabalhando em Lisboa. E meu filho nasceu mais velho, de seguida veio o outro. Quer dizer, eu tive dois filhos muito próximos. E meu marido continuava trabalhando em Lisboa. E eu percebi que uma das coisas que me ajudou imenso a cuidar de 2 crianças longe da família, não é? Porque minha família continua vivendo no Brasil, foi ser organizada. Verdade. Eu não tinha o método que hoje tenho, que tive que aprender mais métodos, mas eu era organizada naquilo que tornava o meu dia mais prático, com 2 crianças, tipo a hora da comida, a hora de dormir, até aquela hora para preparar as sopas. Coisas que parecem básicas, mas que fazem uma grande diferença. Principalmente quando você está com 2 crianças pequenas. Eu com uma criança de 1 ano e com um recém-nascido, sabe? Então, eu precisava disso. Precisava ter as roupas dele arrumadas, precisava ter a comida preparada para que a hora que um acordasse eu já ter a comida do outro pronta. Então, eu fui criando a minha rotina e percebi que aquilo funcionava. E que podia virar um negócio. E que podia virar um negócio. Mas eu sempre fui muito maternal. Achei que ainda não era o momento. Apesar de ter feito formação, comecei a pesquisar sobre isso, percebi que existia essa profissão de personal organizer, que foi criada, não é, nos Estados Unidos. E lá é muito comum, e também no Brasil. Só que aqui ainda não era muito divulgado e acho que existia para aí 1 ou 2 personal organizers certificadas e coisas assim. E fiz um dos primeiros cursos, mas a maternidade Não te deixava. não me deixava. Você também não queria, certamente, né? Sim, eu achei que ainda eles eram muito pequenos e que precisavam muito de mim, do meu apoio e de ajudá-los, principalmente nessa questão de organização, porque ela tem que vir desde pequeno. Ainda mais 2 rapazes. Ainda mais 2 rapazes. E como é que se deu o clique? Não, agora eles já estão maiores, agora eu já estou mais capacitada, já sei que isso não é só uma brincadeira e quero de fato abrir um negócio para viver disso. Como é que se deu isso? O primeiro momento, assim, como é que se deu essa transição de, ok, eu sou mãe, os meus bebês já estão aqui um pouquinho maiores, já viraram crianças, eu já quero agora me dedicar ao que eu me predisponibilizei a fazer. Como é que se deu isso? E como é que isso virou um negócio?
Primeiro, eu senti que já estava na hora. E eles tinham quantos anos, mais ou menos? Eles já estavam entrando na primária. 6 aninhos por aí? Eu senti que já era o momento. E meu filho mais velho dizia assim pra mim: mãe, tá na hora de ter alguma coisa tua. Olha, que menino inteligente. Sim. E aquilo me despertou, aquilo me fez me pensar que realmente ele tinha razão. Assim, não que o meu papel como mãe tinha deixado de ser importante, mas também era importante ter outro papel que não fosse só a maternidade. Não é? É bom falar sobre isso também, porque partiu da sua vontade, sabe? Sim. Não é? Num momento você não tinha vontade, pronto, Sim. ficou ali como mãe, às vezes tem o papel de mãe e de organização dentro de casa, e a sua vontade que fez a capacidade você já tinha, o desejo você já tinha, mas a vontade estava ali adormecida. E até o próprio pequenino disse, olha mãe, vai lá, já tá na hora, e você fez disso um negócio, né? Sim, então precisei, não, agora eu tenho que sair de casa e tornar isso profissional. Sim, então como é que você fez? Comecei a procurar formações e fiz algumas formações online. Depois surgiu a possibilidade de fazer uma formação em Lisboa. E eu falei assim, não, eu tenho que ir. É dessa vez. E fui, fiz a formação e senti que já tinha ali uma boa bagagem, não é? Talvez não fosse suficiente naquele momento, mas já era uma boa bagagem para eu iniciar um negócio. Eu queria fazer daquilo um negócio. Sim. Mas queria também que aquele negócio me desse estabilidade, mas também me deixar de ser mãe. Não é? Que eu pudesse gerir também o meu tempo em casa com a minha família. E pronto, fui convidada para fazer um workshop com uma querida amiga, que inclusive foi educadora do meu filho mais velho, e nos tornamos amiga. E a partir desse workshop, a minha vida mudou. Coisa boa. A partir Uma coisa tão pequena e uma coisa, não é? Tão simples de se fazer, por exemplo, para ser um pontapé para um negócio. Sim. E então vocês fizeram um workshop do quê? Fizemos um workshop com várias mulheres sobre organização e sobre os benefícios da organização na nossa casa, sobre como aquilo nos dava mais qualidade de vida. E depois a RTP me viu, não é, no workshop. E nunca mais te largou. E nunca mais me largou, ainda bem. Graças a Deus, foi assim que eu te conheci também. Já agora, eu te vi no programa Praça da Alegria. Sim. Mas aquilo também ficou adormecido ali em mim. A minha casa era muito pequenina. Eu disse, olha, um dia eu vou contactar esta senhora porque eu preciso disso na minha casa. E foi até assim que nossa relação começou, né? Para explicar às pessoas. Eu também contratei o teu serviço e vi que ali que não era só uma organização. Era muito mais do que só uma organização. Era cuidado, era como se a casa fosse tua. Cuidavas da casa como se fosse verdadeiramente tua. E o gosto, obviamente, pedindo a minha opinião, mas eu te dei tanta liberdade para fazer as coisas que quase que tu fazias sozinha, né? Sozinha. Eu sei que ela vai gostar, eu sei que vai ficar bem, não é? Sim. Qual a importância desse relacionamento com clientes, Marcinha? Ai, para mim é fundamental. Como é que tu consegues? Eu sei que você tem uma rede social muito ativa e, obviamente, está exposta numa rede nacional de televisão, não é? Já ganhas aí muita credibilidade e está exposta, não é? Sim. Mas isso não é suficiente. Todos nós sabemos que isso não é suficiente. Não. Isso é só um pequeno passo, mas que o cliente e a importância do atendimento e a importância do cuidado, aquilo tem que ser diário. Como é que você faz? Como é que faz isso? Eu sei que tu também atende muitas pessoas famosas e não sei como é que tu fazes isso? Como é que tu consegues Primeiro, tratar essas pessoas? Quando eu entro na casa do cliente, é exatamente o que eu disse. Eu olho para a casa como se ela fosse minha. Não no sentido de posse, mas no sentido de tornar aquela casa tão confortável e sair de lá melhor do que eu entrei. Deixar lá a casa melhor do que o cliente. De perceber que valeu a pena me contratar para organizar a casa. Passar confiança, que é fundamental. Eu entro muito na intimidade das pessoas. Sim, é verdade. Eu mexo nas gavetas das pessoas, na intimidade, na vida, muitas vezes nas finanças. Então, é preciso passar muita confiança. E isso eu passo. Eu sou muito honesta com o meu trabalho, sou muito honesta com o que eu vejo, não é? Com o que eu estou fazendo na casa do cliente. E eu penso que as pessoas conseguem sentir isso.
É a transparência que você passa Sim, e sim. consegue cativar as pessoas. Para mim isso é fundamental. E eu gosto de analisar as pessoas, perceber o que é que elas gostam, o que é que faz ela feliz, como é a rotina da casa. E aí eu vou começando a trabalhar as coisas. E como é que tu fazes essa análise? Vais para as redes sociais dar uma investigada na vida das pessoas? Não. Ou como é que consegues chegar numa casa de um cliente que fez um contato contigo pelo WhatsApp, contratas o teu serviço sem nem te conhecer, basicamente foi o que eu fiz, acho eu, e consegues ir ali no desenvolvimento de um projeto, que é um projeto que fazes, não é um projeto de organização, tão eficiente e tão assertivo, digamos. Eu acredito que eu tenho um dom. Boa. Eu acredito muito nisso, que eu tenho esse dom, esse talento. E és muito observadora também? Sim, sou muito observadora. E quando... normalmente eu faço quase sempre, é muito raro, exceção dessa altura da pandemia, eu faço sempre uma avaliação presencial. Uhum. E nessa avaliação eu tenho uma conversa com o cliente, Verdade. eu observo as coisas, não só o que eu vejo, mas o que eu sinto. Sim. Porque isso também é importante. Faço os meus apontamentos, tiro fotografias, faço medidas, a avaliação minha é bem completa. Sim, é verdade. Por isso que Não esse é? detalhe, que a gente teve uma conversa prévia. Sim. Mas, obviamente, com a pandemia isso não era possível, se calhar até o teu trabalho ficou um bocadinho ali também O primeiro ano adormecido. sim, mas o segundo ano eu trabalhei incansavelmente. Que bom, que ótimo. Foi. E já agora, fala um pouquinho quais são os benefícios do dia a dia que a gente pode tirar de ter uma casa organizada. Saúde. Saúde mental. Saúde física e mental. Mas troque miúdos. Por quê? O que eu quero ter a minha casa organizada e ainda não tenho condições de contratar uma personal organizer. Por que eu deveria fazer isso? Por que eu deveria manter as coisas organizadas? O que é que me traz de benefício? É isso. Nós andamos muitos e nós estamos vivendo uma altura em que o índice de pessoas com problemas emocionais é imenso. E a nossa casa é o nosso porto seguro. A nossa casa é o nosso é a nossa tomada. É lá que nós recarregamos as nossas energias. Não é? E uma casa atrafilhada de coisas, suja, com aquela desorganização, nós nunca vamos conseguir ter um equilíbrio emocional. É verdade, tudo começa no nosso lar. Tudo começa no nosso lar, não é? É de dentro para fora. E eu vejo isso, eu faço isso por experiência própria. A minha casa, se ela não tiver... minha casa não é perfeita, não é? E nunca vamos ter uma casa perfeita, imaculável, capa de revista. Sim, Porque a casa tem vida. claro que sim. Nós vivemos na casa. Mas uma coisa é viver numa casa com desorganização e uma coisa é viver numa casa organizada. Sim. E o que é uma casa organizada? É uma casa que tem as coisas num lugar, sem excesso, Uhum. não é? Quando a gente fala em casa com criança, parece que é impossível manter a casa organizada. Limpa sim, mas organizada é um desafio muito grande. Eu tenho 2 filhas pequenas, uma menorzinha e uma bebê, e parece que assim, a gente entra em casa, tá aquele cheirinho, a casa toda organizada, toda limpa. 15 minutos depois já tá uma coisa de outro mundo. Qual é a dica que podes dar para isso da desorganização? Todo mundo tem uma certa dificuldade em deixar as coisas organizadas, mas eu acho que a desorganização só piora, não é? Sim. E qual é uma dica? Assim, mas eu tenho um bebê. Mas o meu marido é muito desorganizado. Mas eu não tenho tempo. Ninguém tem tempo, na verdade, não é? A vida de todo mundo é... E esse é o mal. Sim. Sabe por que não temos tempo? Porque não temos uma casa organizada. A nossa vida começa pela manhã, na nossa casa, ao sair. Principalmente se nós temos criança. E criar rotinas com as crianças e envolver as crianças nesse processo de ter uma casa organizada é muito importante. E olha, as crianças gostam de ter um espaço organizado. É verdade. Gostam de estar envolvidas. E gostam de estar envolvidas. É muito raro, só quando realmente não é possível. Mas quando eu trabalho com crianças, em quartos de criança, em espaços de criança, gosto que a criança esteja envolvida, porque eu acho que é fundamental ela participar do processo. Ela não vai ter o mesmo entendimento que um adulto, isso é claro. Por exemplo, ela pode não pôr aquele livro da mesma forma que você coloca, mas ela pode pegar aquele livro e pôr num lugar. Sim.
Sim. Pode não estar virado da forma que você gosta, ali, digamos, entre aspas, naquela perfeição, mas ela pega o livro e põe no lugar. É que os pais às vezes não deixam, não é? Não deixam e não tem paciência para ensinar, porque nós não nascemos sabendo de tudo. Sim, sim. Nós temos que ser ensinados. Como nós ensinamos uma criança a andar de bicicleta, nós temos que ensinar uma criança a ser organizada, Sim. mas não cobrar dessa criança uma perfeição. Uma criança de 2 anos não tem o mesmo entendimento que uma criança de 10 anos. E quais são os passos, Marcinha? Assim, os primeiros passos para envolver a criança, envolver a casa, a família nessa rotina da organização? Esse processo é importantíssimo, porque é importante que todas as pessoas da casa estejam envolvidas na organização, porque senão não vai funcionar. Eu não posso organizar a tua casa se as pessoas que estão lá não participam. Quer dizer, fica arrumada um dia, organizada um dia, mas no dia seguinte não está. Então, é importante elas participarem de acordo com a idade e com o entendimento delas. Sim. O importante é você não ter excesso de coisas. As crianças não gostam de excesso de brinquedos. Nem brincam com os brinquedos? Elas não dão valor aos brinquedos. Elas se distraem com outras coisas. Pode prestar atenção. A criança que tem um quarto cheio de brinquedo, ela pega, às vezes, uma coisa que nem sequer é brinquedo. Pega uma garrafa d'água, pega uma panela, porque aquilo está tão cheio que ela não consegue brincar e nem desenvolver entendimento, nem desenvolver as autonomias que ela precisa. É verdade. É verdade. Eu tenho um exemplo em casa, às vezes a minha filha tá brincando com escovas de dente e tem lá meia dúzia de bonecas. Então, Exatamente. tá tão Parado. desarmado que ela nem dá muita atenção, não é? É isso que acontece. E às vezes nós pensamos que as crianças não gostam de organização. Não gostam, não ligam, não... Ai, mas meu filho é muito pequeno, ele não vai dar continuidade. Ele não vai dar continuidade ao processo da mesma forma que eu dou. Claro. Mas ele vai dar continuidade. Ele vai pegar o brinquedo, sabe? Quando ele termina... Porque a criança também tem que ser ensinada, não é? Olha, quando você terminar de brincar, as bolas suas vão ficar nesse cesto. As bonecas vão ficar aqui nesse cesto. Os Legos vão ficar aqui. O que eu faço, e eu trabalhei na casa de uma cliente que ela é artista plástica. E ela tem 3 filhos pequenos. Foi muito interessante, porque eles participaram comigo, os meninos, do processo todo de organização, separamos. E depois das etiquetas, como eles não sabiam ler, nós pensamos, como que vamos fazer para eles poderem identificar as caixas? Começamos a fazer desenhos, e elas próprias fizeram os desenhos. Fizeram uma bola, ela gostava muito daquelas pedras brilhantes e tudo, então ela fez uma pedra. Para ela, aquilo era uma pedra brilhante, e aquilo era a identificação dela. Boa dica. Sabe? Então, nós temos que criar soluções de acordo com a dinâmica da casa, de acordo com o grau de entendimento das pessoas que estão em casa. E as crianças gostam de casa organizada. Mas elas precisam ser ensinadas. Sim, ou seja, a dica é para as mães e os papais que tenham mais paciência e ensinem, deixem eles fazerem, mesmo que façam errado, mesmo que coloquem um livro de uma maneira que não é adequada, mas que coloquem um livro. Exatamente. Porque só isso já é um Você não primeiro pode passo. cobrar a perfeição. Com quantos anos, mais ou menos, a gente pode envolver as crianças? Já desde bebês, que começam ali com 2, 3 aninhos, começam a entender um pouquinho do que é pôr uma mesa, do que é pôr os brinquedos no sítio. Da mesma e a forma que toalha. você ensina uma criança como é que ela pega no talher, como é que ela se porta numa mesa, como é que ela pega o copo, vai ensinando. Nós também ensinamos isso. E ela vai crescer com isso. Sim, e aqui também tem a vantagem que nas escolas, nos infantários, já ensina muito isso, né? Ensina a guardar os brinquedos, ensina a pôr o prato no sítio e o que eles cozinham lá no lugar deles, isso também já é uma vantagem. E nós devemos dar essa continuidade em casa. Sim. Se eles já no infantário, na creche ou na escola onde eles estão, eles já conseguem ter isso, nós, como pais, podemos desenvolver, não só os pais, mas as pessoas que estão responsáveis pelo cuidado da criança, também precisa estar envolvida nesse processo e ajudar. Sim. Eu não posso cobrar do meu filho de 14 anos que faça a cama se eu nunca lhe ensinei a fazer. Claro. Ele faz a cama? Faz. Boa. Mas não... Eu tenho uma... Reclama, não é? Não faz assim, esticadinho. Por exemplo, eu tenho 2, um de
de 14 e um de 13. Se tu pegar ele tem os lápis amarrado ai, como é que se chama? No elástico. Sim. Tem as canetas, tem os livros. Por exemplo, nós todos os anos fazemos pastas, arquivos, com todos os testes, com todas as fichas. E fazemos com todas aquelas coisas que são importantes, que de alguma forma é uma fonte de pesquisa. Não é? E nós fazemos isso e eles vão mantendo. Ou seja, tem um que é super organizado. O outro mas o outro é muito organizado e eu notei que estava ficando um bocado em excesso. Então eu tive que Olha, chamar... não, mas o processo é o contrário até, né? Sim, porque eu não queria que ele se tornasse perfeccionista ao ponto de achar que nada era bom. Sim, claro que sim. Não é? Sim. Então a gente tem que saber Às vezes dosear. não quer brincar para não desorganizar, ou não quer brincar, jogar o videogame, porque depois tem que arrumar. Então eu prefiro deixar ali perfeito, Exatamente. tão Isso, perfeito que eu nem toco, não é? isso Sim, também não já é é um bom. extremo, sim. Isso não é Claro que bom, sim. porque a nossa casa tem que ter vida, não é? Nossa casa tem que ter alegria. Sim, é verdade. E fala um pouquinho da bagunça. Como é que a gente evita? Eu sinto muito que a bagunça é causada muito por objetos que a gente não precisa, não é? Sim. Como é que a gente evita ter coisas que a gente não precisa em casa? Objetos, brinquedos, tachos, quadros, tudo em excesso. No fundo, depois que eu me mudei recentemente, eu vi que tem tanta... Eu deixei coisas na minha casa antiga que eu nem sinto falta. Sim. E meu marido, eu vou trazer, não, doa. Porque eu nem senti falta sequer daquela coisa. Ou seja, não era nada importante para mim. Mas a gente insiste em ter coisas desnecessárias. Qual é a dica para a gente evitar ter objetos que a gente não precisa? E eu acho que o fato de termos muitas coisas em excesso tem muito a ver com a comunicação, não é? Com as redes sociais, com ter as coisas. Isso é um fator 100% para as pessoas serem mais consumistas. É verdade. Não é? A gente compra que nem sente, né? Exatamente, compra que nem sente. O que nós temos que fazer é perceber o que é realmente essencial para nós. E o que é essencial para Priscila pode não ser essencial para mim, não é? Então, você tem que analisar o que eu tenho a mais. Mesmo na zona de cozinha, quantas vezes eu pego descascador de alho para ir 3, 4, 5. Um é amarelo, outro tem a cabeça de um não sei o que, de um alho. e tem o mesmo efeito, Sim. não é? Nós estamos cada vez mais com casas pequenas. As casas que são construídas são cada vez menores, com menos arrumação, com menos possibilidade de você ter coisas em excesso. Eu acho que isso ajuda. No entanto, há pessoas que mesmo com isso ainda têm muitas coisas em excesso. Brinquedos, muitos brinquedos. Eu sou uma delas. Ainda não chegaste nos quartos, mas eu sou. Mas eu sei como... Brinquedo é uma coisa que as crianças compram. Ai, mamãe, eu quero isto. E às vezes aqui, né, no chinês, e o acesso é barato, relativamente barato, e elas querem um boneco, ou querem um quadro, ou querem pintar, ou querem não sei o quê. Sim. E a gente acumula muita coisa necessária. E eu faço muita doação. Eu tenho uma tradição na minha casa que 2 ou 3 vezes por ano a gente faz doação. Alice, isto aqui pode ser para os pobres ou fica para ti? Não, este não, mamãe, este eu gosto. No início ela detestava. Não vou dar nada. Eu não dou as minhas coisas. É eu não dou as minhas coisas. Agora ela já fala. Oh, mãe, vamos dar isso para os pobres. Às vezes nem gosta. Tá ali um vestido que o pai comprou, todo pipi. E ela, mas eu não gosto desse vestido, eu vou doar para os pobres. E eu, Alice, mas tu nem usaste o vestido ainda, mas eu vou doar para os pobres. No fundo ela não gosta. Eu acho que é muito importante a gente incentivar as crianças a doação. Sim. Isso é uma maneira também de destralhar, né? Sim, de destralhar e das crianças a também aprenderem que há pessoas que têm mais dificuldades do que nós. Sim. E que ela veja as pessoas também dessa forma, que ela, nesse momento, tem essa condição e pode ajudar aquelas pessoas. E é muito bom envolver as crianças nesse processo de doação. Só que é muito difícil quando o assunto é brinquedos. Sim. Para as crianças. Às vezes ela tem um brinquedo que ela já não brinca com aquele brinquedo, sei lá, para ir 1 ano, coisa. Quando a gente começa a fazer o destralhe, não é? Ai, não, esse é o meu brinquedo preferido. Isso é mesmo, parece praxe, sabe? Não é. Não é. É porque elas são apegadas e muitas vezes também são influenciadas. Claro.
Claro. né? São influenciadas. Sim, tem que vir desde pequenininho, né? É. Mudando um pouquinho de assunto, qual é a diferença entre organização e minimalismo? É o que eu falei há pouco. A organização é quando nós criamos métodos, né? E unimos forças entre a família, não é? E entre o profissional de organização para criar métodos e tornar a casa muito mais agradável. Nós temos os sistemas onde nós criamos tudo na sua casa, ela tem que ter um lugar. É o que nós chamamos de casa, né? Essa chave, né, ela tem que ter um lugar para ela quando ela sair daqui, para ser guardada. Se ela não tiver, é porque ela está em excesso. Gostei da dica. É. E o minimalismo é você viver com o essencial. As pessoas às vezes pensam que o minimalismo é você ter uma casa vazia, com um copo, um sofá e uma televisão e mais nada. E não é? Não, o minimalismo é você viver com o essencial. Mas ser muito sincera com isso. Porque, por exemplo, sou eu e meu marido em casa, é um exemplo. Eu não preciso ter 20 copos ou 20 chávenas. Entende? Eu tenho dali 4, 6, se vier uma visita. Não há necessidade. Então, isso é o minimalismo. É você viver com o essencial. O essencial para você. Porque o que é essencial para a Priscila pode não ser para mim. Eu posso ter outras necessidades. Então, eu tenho que ver quais são as minhas necessidades e avaliar. Eu preciso de tudo isso, eu preciso de todas essas roupas, né? Eu preciso de todos esses sapatos. Eu preciso, por quê? Porque eu trabalho com moda, porque eu divulgo roupas. Sim. Então, eu tenho roupas que fazem parte do meu trabalho. É o meu trabalho. Né? Mas não, eu sou uma pessoa comum, sou mãe de família, não é? Vou levar os meus filhos para o colégio, vou buscar. Eu não tenho necessidade de ter tanta roupa. Mas isso é um trabalho que você tem que fazer com você mesmo. Pois. É um processo muito difícil. E por isso que elas te contratam para dar uma ajudinha aí no meio do processo, né? Sim. Me fala um pouquinho da rúbrica do Praça da Alegria. Fala sobre a organização como um todo, como é que as pessoas colocam as perguntas em direto e tu tiras dicas, ou como é que funciona? Depende. A rubrica ela não tem um ponto-chave. Ok? E depende do que vai acontecer. Normalmente, nós alinhamos com a produção, não é? E vamos falar, por exemplo, é Dia das Mães, um exemplo. Tá. Então, vamos falar em algo específico para ajudar as mães. Tá bem? É o Dia dos Pais, ok. Então, vamos falar sobre como organizar a roupa masculina, como cuidar dos sapatos, como dobrar meias. Entendi. Ali, Pegas ali num tema. sim. Algumas situações a plateia faz perguntas ou então é direcionado perguntas para a produção e trabalhamos nisso. Mas normalmente temos uma conversa antes e vemos o que é importante ou qual é o tema da praça durante a semana, o que eles vão falar. Vai ser primavera, está chegando o inverno. Trabalhamos mais ou menos assim. Se tivesse alguma situação inusitada que marcou aí a tua história como personal organizer, pode contar? Alguma que possas contar? É como eu disse, assim, há muitas situações. Claro. Dentro da casa das pessoas, Dentro não da é? casa das pessoas há. Mas eu prezo mesmo por ter essa informação guardada, porque eu acho que é a privacidade da pessoa e eu acho que eu não tenho essa liberdade, claro, para fazer, sabe? E pode ser simples para mim, mas para a pessoa pode ter um peso muito grande. E eu vou falar de uma coisa que pode parecer agradável para outras pessoas, mas para ela lhe toca de uma forma profunda e pode magoá-la. Então, eu prefiro mesmo não falar sobre essas situações. Sim. Olha, documentos. Todo mundo tem documento em casa. Mesmo no século XXI e com tudo digital, a gente tem muito papel. Sim. E aqui, por exemplo, a gente tem papel de um código do cartão de cidadão. Quando a minha filha nasceu, minha filha já tem 9 anos e eu tenho que ter aquele código para trocar a morada, não é? Sim. Tem coisas assim muito antigas e eu sei lá onde é que eu meti aquele papel. E eu tento organizar, tento colocar numa pastinha quais são as dicas
pra gente deixar os documentos todos organizadinhos, que no dia que eu preciso daquele documento, daquela escritura, daquele tal documento, eu consigo chegar lá e não ficar louca à procura. Há vários métodos e depende da necessidade de cada pessoa que vai precisar daqueles documentos. Eu vou dizer o que eu fiz em casa. Eu criei uma pasta para cada um de nós. E em cada pasta tem cópia do BI, tem cópia dos códigos que precisamos, não é? Para inserir, para mudar a morada e tudo. Aquelas informações que são necessárias, tipo das finanças, eu tenho uma pasta onde nós temos as informações que realmente são importantes estarem documentadas, futuramente podemos precisar. Aquelas outras questões, tipo conta de luz, conta de água, coisas que têm um tempo, não vale a pena você guardar. E hoje a maioria desses documentos é tudo digital. Sim. Né? Vem um código para você pagar, você paga e está resolvido. Sim. Mas há pessoas em que realmente precisa daqueles documentos, porque precisa apresentar a determinada empresa ou a determinada situação e precisa realmente de ter o papel físico. Você pode criar pastas, como eu fiz pastas individuais para cada membro da família, com as informações sobre o colégio, sobre as senhas do e-mail, essas coisas assim, que seja de cada pessoa, não é? E ter uma pasta organizada, não precisa pôr muita coisa, só o que é necessário, não é? Que você realmente sabe que vai precisar. Há pastas, há os arquivos mortos que muitas vezes são necessários, mas eu acho que hoje já está tão digital tudo que é preciso. Mas, por exemplo, uma empresa de contabilidade, por mais que esteja digital, é importante que ela tenha os documentos, né, para futuras inspeções ou coisas assim do gênero. Ou seja, a dica é organizar em pastas identificadas. Sim. Identificar é fundamental. Sim. Porque se você não pega, ou criar caixas organizadoras com os nomes, Alice, Marcos e tudo, sabe? E criar pastas aqui são contas de água, todas as contas de água. Ou seja, compra-se no Walmart, no Continente, há várias desculpa para isso, né? Há vários, sim. No chinês. E pode digitalizar, se for documentos, nós temos também personal organizers também, que são especialistas em digitalização e organização de documentos. Isso é bom. Pega lá e pega todos os documentos, digitaliza tudo. Cria pastas no computador, com tudo organizado. E os papéis vão todos pro lixo. Os que podem. Os que podem. Olha, é uma boa dica. Perder um tempinho e digitalizar tudo. E qualquer processo de organização, você tem que perceber que tem que perder algum momento, você tem que parar em algum momento. Por exemplo, eu não destralho nada da casa do cliente. É ele que faz o processo. Tu explica também como é que tu vai fazer isso, não é? Exatamente. Algumas, por exemplo, eu já estou habituada a trabalhar, tenho clientes que eu já trabalho desde que eu comecei o trabalho. Vou com regularidade, faço manutenções. Então, há clientes em que eu sei o que é e o que não é. Mas mesmo assim, as coisas em que eu sei que é para destralhar, elas ficam separadas e o cliente, quando volta à noite, vê aquilo, se realmente vai, o que não vai, o que fica. Eu nunca tiro nada da casa do cliente sem a permissão dele. Sim, isso é muito bom. E quais seriam as técnicas para gerenciar, assim, nós mulheres, principalmente? Trabalhamos, temos casa, temos marido, temos filhos, temos vida social e às vezes deixamos a casa um bocadinho de lado, apesar de que aqui em Portugal é muito normal que a mulher assuma esse papel, não é? Sim. Algumas ainda têm empregadas, mas aqui, para a grande maioria da população, isso não é acessível. Sim. Qual é a dica para as mulheres que normalmente têm essa responsabilidade em casa de como organizar a casa, organizar o lar e ter tempo? Eu sei que isso é uma pergunta de milhões, mas uma dica só para que a gente consiga melhorar. Eu não vou dizer uma dica, mas eu vou dizer uma coisa que eu fiz por experiência. Eu acho que a minha experiência me ajudou muito, porque eu sou tudo isso, né? Sim. Eu sou mãe, eu sou mulher, eu sou dona de casa, eu sou empresária, não é? Sou empreendedora, tenho o meu próprio negócio. O que eu fiz foi aceitar que eu posso falhar. Foi um processo difícil, mas foi um processo fundamental
para eu perceber que eu não dou conta de tudo. E que a casa não tem que estar sempre impecável. Exatamente, que eu não tenho que ser perfeita como mãe, como mulher, como dona de casa. E as que não conseguirem ser perfeitas, contratam. Exatamente. E mesmo contratando o nosso trabalho, é importante também ela perceber que contratando uma profissional, me contratando, né, a mim, Sim, claro. a casa dela não vai ser 100% perfeita, porque a casa é para ser vivida, Sim. mas a organização com o método que nós utilizamos é muito mais fácil manter. As funcionárias podem manter a casa, nós mantemos a casa, por isso que é importante as pessoas estarem envolvidas. Né? Quando eu chegar, eu sei onde é que eu vou pôr o meu casaco, eu sei onde é que eu vou pôr a minha carteira. Meu filho sabe onde é que ele vai pôr a mochila do colégio, Sim. sabe? Então, e são métodos que nós criamos casas, digamos assim, para os objetos. E eles, com isso, vai indo. É um processo, não é? É um processo, Não é mas noite vale a pro dia. pena. Vale a pena. Eu acho que o pulo do gato aí que você falou desde o início é o envolvimento das pessoas e as pessoas entenderem o quão importante isso é. E que cada vez mais isso vai dar mais tempo para aquela pessoa e vai dar mais saúde para dentro da casa e que as pessoas, no fundo, vão acabar sendo mais felizes com aquilo que parece uma coisa tão pequena, uma mochila no lugar, não é? E uma casa organizada, acaba que reflete ali na família, no casal principalmente, porque às vezes há brigas dentro de casa por uma toalha que ficou em cima da cama, normalmente dos homens até, eu brinco com isso com meu marido, mas assim, é fundamental o envolvimento de todos, né? É fundamental a rotina. Criar rotina, criar disciplina, principalmente quando nós temos filhos. E como é que mantém a motivação? Assim, a minha casa está organizada, ok, eu contratei uma personal organizer, ficou tudo lindo, maravilhoso, eu vou mantendo aquilo ali no lugar, mas não é fácil, não é, pra gente? Se manter motivada por estar tudo impecável, entre aspas. O que eu disse é não esperar a perfeição, não é? Mas é importante perceber que aquele processo deu trabalho Sim, e teve custo, sim, né? Houve um investimento, sim. não é? Houve um investimento. Então é importante que as pessoas, principalmente as pessoas, os filhos que têm aquela percepção e aquele entendimento melhor do custo das coisas, que perceba que ter contratado uma profissional para casa, houve um investimento. Mas não só isso. Eles olharem para casa e percebem que há diferença. Com certeza. E valorizar aquilo. Mostrar amor, se realmente teve uma pessoa aqui que teve muito trabalho para conseguir pôr essa chave aqui no lugar, para criar esse espaço para ela, sabe? Então, valorizar também esse trabalho. E eu acho que quando nós fazemos isso, quando nos envolvemos e quando mostramos amor, não é? Porque a nossa casa é o nosso porto seguro. A nossa casa é o lugar, tem que ser um lugar de amor. Não só entre as famílias, mas em tudo que nós temos em casa. Porque tudo, de certa forma, foi investido ali tempo, não é? Foi envolvido dinheiro, foi envolvido o nosso esforço, o nosso trabalho, né? Como pais, temos que trabalhar para poder pôr as coisas em casa e tudo para os filhos que ainda estão estudando. Eles têm que perceber que existe esse sacrifício, Sim. não é? E aprender a dar valor, a dar valor a isso. E perceber que um profissional de organização, um bom profissional de organização, não é aquele que vai à sua casa dobrar as suas meias ou pendurar as suas roupas no cabide, tudo bonitinho. Não. Ele tem que perceber muito mais do que isso. Não é? Ele tem que se envolver no sentido de criar soluções para que essas soluções permaneçam. Não é? Para que essas soluções sejam fáceis, para quem vai viver dentro da casa, consiga manter. Não é? E é preciso ter também vontade. Sim. Vontade de todas as pessoas. Sim. Vontade de mudar. Eu, muitas vezes, o que eu sinto em algumas situações, eu receio quando há funcionárias em casa, que elas olham e dizem, ai, vem mais trabalho para mim.
Elas não olham para a organização como um benefício e como uma forma do trabalho delas melhorar, do esforço dela melhorar. O processo é complicado, o processo é demorado. Tudo, não Como é? tudo, Sim. né? A mudança. A mudança, o processo é difícil. É demorado, às vezes é muito custoso e tudo, até você conseguir criar uma solução definitiva, não digo definitiva, mas uma solução mais eficaz, não é? E que traga benefício. E que traga No final das benefício. contas, traz benefício para todo mundo. Sim. Para funcionária, Para empregada da funcionária, empresa, quem quer que exatamente. seja, para a dona de casa, para a família. Sim, E traz um lar mais harmonioso, mais limpo. sim. E que, no fundo, é o que Para mim é o mais importante. É a pessoa perceber que aquele espaço ali é o espaço de aconchego dela. Né? E você não precisa ter um closet de milhões, ou ter um sofá caríssimo em casa, ou ter uma casa enorme para ser organizada, limpa e para ter paz. Não, o lugar onde você mora, que é o seu lugar, ele pode se tornar o seu melhor lugar. Não é? seu ninho de amor. Exatamente. Nós temos que transformar a nossa casa num local de amor. Boa. Então, o resumo da sua organização é colocar amor na organização, colocar amor em pequenos atos de fazer a cama, Sim. de organizar a casa, de organizar uma cozinha, de colocar os copos no lugar, envolver a família acima de tudo, explicar para os miúdos que aquilo ali tem um fundamento, que uma casa bem organizada é uma casa onde tem amor, é uma casa onde tudo começa, não é? Na nossa casa onde tudo começa o nosso dia, começa o nosso dia de trabalho, começa o nosso dia da escola. E assim tudo ficaria mais fácil, não é? Sim, com certeza, sem dúvida. É envolver para aprendermos todos a dar valor às coisas. Né? Para algumas pessoas a vida é facilitada, mas eu não estou julgando isso. Só estou dizendo que para algumas pessoas a vida é facilitada, para outras não. Tem a vida mais complicada. Mas aprender a dar valor não tem a ver com você ter as coisas facilitadas ou não. Tem ter as coisas e saber apreciar aquilo. E muitas vezes, com excesso de coisas, com o que temos em casa, não conseguimos apreciar a nossa família, né? Chegamos em casa estressadas porque temos que fazer o jantar e não temos as compras todas porque esquecemos que tínhamos que ir às compras, ou não comprei a batata, ia fazer uma batata assada, já não tenho. O filho começou a chorar, eu não tenho fralda, tá com a fralda suja, sabe? Tudo isso é desgastante. De manhã acordamos estressada porque o menino não quer tomar o pequeno almoço e tudo. E quando fazemos as coisas organizadas, como temos, por exemplo, principalmente a cozinha, eu digo que a cozinha é o coração da casa, e é o coração da casa. Né? Nós começamos e terminamos o nosso dia na cozinha. Verdade. Né? Então a cozinha é o foco da organização, no sentido, é o ponto mais importante de uma casa organizada. Né? Se você já tem a cozinha organizada, sabe onde é que estão as chaves, sabe onde é que estão os cereais, ou o que você vai fazer de manhã para o seu filho, já sabe onde é que está a fruta, é muito mais fácil. Sim, é verdade. Eu sei que para nós mães é muito mais difícil, por exemplo, temos que acordar mais cedo para preparar as coisas, mas se esse processo de organização estiver eficiente, o nosso acordar é diferente, a nossa rotina de manhã é diferente. É verdade. Eu já tô aqui cheia de coisas na cabeça que eu tenho que fazer em casa antes da tua chegada. Olha, obrigada. Eu acho que a gente teve aqui um papo muito leve sobre a organização e incluir o amor, e principalmente as crianças na organização. Quem não tiver crianças, que incluam os maridos, as mães, os avós, quem faz parte da rotina da casa, exatamente. não é? Quem vive a casa, que sabe o que a casa precisa. É claro que tu tens aí todas as dicas, de todas as formações, como é que se faz melhor, mas no fundo cada casa tem sua essência. Sim, claro. Isso é fundamental observar. E quem não pode contratar um personal organizer, uma personal shopper, uma pessoa que organiza as gavetas, que vá para a internet, que vá pesquisar, não é? Exatamente, há muitas informações, na minha página também vocês podem visitar, muitas informações como fazer as coisas e tudo, e que nós podemos fazer. Todas nós somos criativas, todas nós mulheres somos inteligentes, a ponto de cuidar da nossa casa, de fazer as coisas que nós precisamos, que nos faz bem. Só que muitas vezes é preciso querer fazer, no sentido, não é querer fazer, porque muitas vezes até queremos, é nos dar essa oportunidade de passar um domingo inteiro. E perceber que é preciso parar.
e parar no sentido de eu vou fazer isso, mas eu não dou conta de fazer tudo. Então eu vou trabalhar hoje só nessa parte do armário. Faz só aquilo, ok? Vai descansar, vai ler um livro, vai tomar um vinho, vai ver um filme. No outro final de semana faz outra parte, né? Uma coisa é você fazer sozinho, outra coisa é você contratar um profissional que está mesmo destinado a fazer aquilo, em que faz um projeto e tem a equipa, não é? Para desenvolver aquilo. E faz em 2, 3, 4, 5 dias, depende do processo de organização. Sim. Né? Outra coisa é você fazer sozinho. Nós emocionalmente estamos mais ligados às coisas de casa, aos nossos objetos em casa, do que um profissional. É verdade. Não é? E ali aquele apego também. Sim. E o apego Por isso que é importante ter um profissional. Porque ele percebe esse apego e tenta ajudar, facilitar esse desapego. Olha, Marcinha, obrigada por teres vindo. Eu que Espero que as agradeço. pessoas gostem de nos ouvir. Eu achei o papo Sim. fantástico. Sim. Parece ser muito básico e muito óbvio, mas não é. Não é? Não, não é. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada. Obrigada.